Muito bom dia aos irmãos lá em casa. Eu vos convido também a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo número 1. Está escrito assim na palavra do Senhor: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaríamos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha, nesta peleja, não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, e o Senhor, porque o Senhor será convosco. Então Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância,
como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com laúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Está bom aqui a leitura da palavra de Deus. Nesta oportunidade, a partir desta passagem tão bonita das Escrituras, eu quero partilhar com os irmãos o seguinte tema: o Deus que intervém. O Deus que intervém. E a pergunta que nós podemos fazer, são várias delas, seria a seguinte: você está enfrentando lutas, batalhas? Algumas delas são maiores do que as suas forças. Você já não sabe mais o que fazer. A lógica está contra você. As pessoas, elas não estão acreditando na possibilidade de uma vitória na sua vida. Este episódio começa, meus irmãos, como lemos os versículos iniciais, do 1 ao 3, por exemplo, começa com uma lista de inimigos de Josafá. Uma coalizão proveniente do sul e do leste. Eles consistiam dos filhos de Amon, dos filhos de Moabe, Amon e Moabe, e também alguns dos meunitas. Esses meunitas aqui seriam moradores do Monte Seir, e há uma relação desses moradores com os edomitas. Então vemos esses povos sendo mencionados no capítulo 20 aqui, versículos 1 e versículo 10. E os inimigos aqui são descritos 4 vezes nessa passagem como sendo uma grande multidão. Versículo 2, 12, 15 e 24 diz que era uma grande multidão que vinha contra a cidade de Jerusalém, contra o reino do sul, contra Judá. E este exército maciço, de acordo com o texto, viera além da margem além do Mar Morto, né? Além do mar e da Síria, além do Mar Morto. Estavam na região de En-Gedi, que ficava a 40 quilômetros ao sul de Jerusalém. Um local que era meio caminho, na verdade, do litoral do Mar Morto. E esta rota era uma rota incomum para Jerusalém. Então, ninguém vinha de En-Gedi para Jerusalém, não era uma rota comum. Então, é provável que Josafá fora apanhado de surpresa com esta notícia de que havia uma grande multidão da além do mar e da Síria, que já estava em Azazon Temar, que é En-Gedi. E é interessante que nós vemos aqui que há uma reação emocional, porque diz a Bíblia que Josafá temeu quando recebeu a notícia. Ele teve medo na hora que ele recebeu a notícia. E, além disso, a narrativa aqui, desta batalha, enfatiza a inadequação do exército de Judá para enfrentar essa coalizão de 3 nações, de 3 povos unidos em força, em um grande exército para devastar Jerusalém, devastar o reino do sul. Não é? Então vemos aqui no versículo 2, né, esse temor de Josafá como rei era natural, uma vez que ele estava diante de uma tarefa quase que impossível para ele, humano, enfrentar 3 nações de uma só vez ali, sendo surpreendido ainda por cima, não é? Então ele está aqui encurralado, na verdade, por uma confederação de inimigos. Vemos aqui que era uma conspiração contra ele, a ameaça era real, era uma situação iminente, porque eles estavam a 40 quilômetros já de Jerusalém, estavam próximos, o inimigo era real e era um inimigo mortal. Eles iriam vir para destruir mesmo tudo. E não havia, é interessante que não havia nenhum sinal de esperança para Josafá, não é? E aqui é interessante que o ataque dessa
dessa multidão, se eles conseguissem penetrar a cidade de Judá e entrar lá, eles seria um massacre, literalmente. Então, é natural que Josafá sentisse medo diante da situação, não é? Mas é um medo que não fez com que ele fugisse da situação, mas fez com que ele fosse buscar o auxílio do Senhor. Ao invés de pensar em enfrentar aquele problema com suas próprias forças, diz o texto que ele pôs-se a buscar o Senhor. E aqui vem a seguinte questão, não é? Como enfrentar as situações de desespero na nossa vida? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Ele estava diante de um desafio maior do que as forças dele. Ele não tinha como ganhar aquela batalha contra aquelas nações todas coligadas num ataque violento contra aquela cidade. Portanto, ele estava diante de uma missão impossível. Mas diz a Escritura que ele pôs-se a buscar o Senhor. Então, a questão é, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Vemos aqui uma ação sábia da parte de Josafá. Ele não sabia o que fazer. Ele temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então, a primeira verdade que eu encontro aqui no versículo número 3, primeira lição espiritual, é que o povo de Deus precisa buscar a ajuda de Deus durante o tempo da incerteza. Durante o tempo da dúvida, da incerteza, do desafio, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Lembre-se de Isaías, por exemplo, 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Lembre-se de Jesus em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O rei Josafá, ele teve medo, da aproximação do inimigo, está no versículo 3, por perceber a grande multidão tão perto, ele ficou amedrontado, e como resultado ele pôs-se então a buscar ao Senhor. Ele fez isso, e nessa situação difícil, que ele estava passando por ela, Josafá, ele fez precisamente o que o rei Salomão desejara que, no caso, seus leitores fizessem frente aos seus problemas, e problemas tais como esse que agora o rei Josafá estava a enfrentar. Como lemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E no versículo 15 diz: eis que, pois, estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer aqui neste lugar. Salomão, na dedicação do templo, transmitiu esta palavra de Deus para o povo, que se aquele povo, nos momentos de aflição, viessem buscar o Senhor naquele lugar e clamassem a Ele, que Ele iria intervir em favor do seu povo. Portanto, Josafá lembrou-se dessa palavra de Deus, e ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum nacional. E é interessante que no versículos 1 ao 19, aprendemos também uma outra lição espiritual, é que o povo de Deus pode buscar o Senhor por meio de oração e jejum. Porque diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Nós temos aqui uma santa convocação, porque o rei convoca uma assembleia nacional no templo de Jerusalém. Isso do versículos 2 ao versículo 19. E esta reunião aqui é chamada de congregação, no versículo 4, 14 e no versículo 26. E enfatiza aqui a unidade de coração e da comunidade de Judá em buscar a Deus durante o tempo da incerteza. Até as crianças e as mulheres e os seus filhos estavam presentes. Como diz no versículo 13, estavam todos em pé perante o Senhor, na casa do Senhor, no pátio novo. Eles estavam ali, os pais e os filhos, todos estavam presentes naquela congregação, naquela assembleia solene, para jejuar e para clamar ao Senhor, pedindo ajuda. No versículo 3, vemos que Josafá então apregou jejum em todo o Judá. E o registro bíblico, meus irmãos, relata muitos jejuns, em relação a um tempo de guerra e também
outros problemas. Temos várias passagens, 1 Samuel 7, versículo 6, Daniel capítulo 9, versículo 3, passagens da Escritura que falam de momentos em que a nação jejuou, em que servos de Deus jejuaram frente a desafios impossíveis, a circunstâncias avassaladoras, a problemas insuperáveis, a situações em que, se não fosse uma intervenção de Deus, a derrota e a situação era mesmo de total destruição. E nós temos exemplos, também tem o caso de Esdras 8, versículo 23, Neemias capítulo 1, versículo 4, várias passagens que nos mostram, que nos falam acerca do jejum. E aqui temos uma passagem interessante que nós temos em Joel, capítulo 1, se você quiser ler comigo, Joel 1, capítulo 1, versículo 14, nos fala que quando o inimigo atacar, quando o campo estiver assolado e a terra estiver triste, disse Deus, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel capítulo 1, versículo 14. Foi exatamente isso que Josafá fez. O cronista relata que todas as cidades de Judá, todas, veio gente de todas elas e reuniu-se com o rei para orar e para jejuar. Versículo 4 de 2 Crônicas, não é? Capítulo 20. Além disso, o cronista relata que todo o povo veio com uma motivação definida. Então, o povo veio de todo lado e veio com uma motivação definida. Judá congregou-se para pedir socorro ao Senhor. É interessante, eles pediram socorro ao Senhor. Josafá poderia, por exemplo, utilizar aquilo que nós chamamos, nas estratégias de combate, de guerra, a vantagem de estar na defesa, porque quem se defende é mais forte do que quem ataca. E se você ler o capítulo 19, Josafá, ele tinha acabado de inaugurar uma série de cidades fortificadas, e o número dos seus soldados havia se multiplicado. Deus o abençoou, ele teve presentes e bens vindo de várias nações vizinhas, e ele estava bem, em termos militares, estava bem, com um exército bem preparado, bem posicionado no terreno, e ele estava numa situação de vantagem, porque quem defende, quem está na defesa, quem está coberto e abrigado é mais forte do que o outro. Esse é um dos princípios das guerras, das batalhas. Mas ele não buscou reunir-se com os seus generais e pensar numa estratégia de guerra. Ele viu que um problema era muito grande e que era numerosa a multidão e que ele não daria conta daquilo, por mais que ele tentasse. Então, o que ele fez? Ao invés de buscar os seus próprios recursos humanos, sua força humana, ele buscou socorro no Senhor. E toda a cidade de Judá, de todo lado veio gente para pedir socorro ao Senhor, para buscar ao Senhor. E ele, então, apregoou um jejum. E, meus irmãos, quem jejua tem pressa. Quem jejua está dizendo que há algo mais urgente e mais importante do que o alimento. Quem jejua tem fome de Deus. Quem jejua, a pessoa que jejua, jejua porque precisa desesperadamente de socorro e de uma intervenção divina. No Antigo Testamento, o jejum, a prática do jejum, era em sinal de arrependimento. Era um sinal de tristeza, até mesmo, frente às calamidades, e uma demonstração de absoluta dependência, e uma dedicação exclusiva a Deus, de consagração a Deus. Um tempo em que a pessoa fala assim: agora eu vou consagrar minha vida a Deus, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso do socorro de Deus. Quem jejua tem pressa. É exatamente isso que ele fez. Não temos para 40 quilômetros, eles vão chegar aqui logo. Eles vão se organizar em fileiras de combate e vão invadir Judá. Não há o que fazer, não tem tempo. Nós precisamos de um milagre, porque senão estaremos completamente destruídos. E é interessante que ele, então, convoca uma assembleia nacional, e nós temos aqui, do versículo 5 ao versículo 13, os atos litúrgicos desta assembleia. Houve uma liturgia. Vemos aqui os atos litúrgicos. Primeiramente, a congregação, ela ora pedindo a Deus ajuda.
ela ora pedindo ajuda. Então, quando você não sabe o que fazer, busque ao Senhor. Peça socorro ao Senhor. Se for preciso, jejue. Ore. Peça ajuda a Deus. Esse é o conselho da palavra de Deus. A nação toda juntou-se, diz a Bíblia. O rei não orou sozinho. Ele convocou o povo, as pessoas vieram de outras cidades para buscar a face de Deus. E nós oramos, meus irmãos, com mais frequência e com mais fervor quando estamos passando por tribulações. É aí que nós mais oramos e intensamente oramos. E nós precisamos nos reunir também para buscar a Deus. Hoje, infelizmente, nos reunimos para muitas coisas, mas oramos muito pouco. O povo de Deus tem que se reunir para orar. Os homens santos de Deus no passado, conforme lemos nas Escrituras, eles não desprezaram a importância da oração. Temos o caso de Moisés, por exemplo, em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 16, quando os amalequitas estavam já em Refidim, estavam também prontos para atacar o povo de Israel, porque já vinha tendo baixas no povo de Israel, porque os amalequitas vinham saqueando e maltratando o povo, os que ficavam para trás, os últimos daquela massa humana que seguia em direção a Canaã. E nós temos ataques de amalequitas e saques violentos. Então os amalequitas fizeram um cerco, que agora seria uma guerra para valer. E eles iriam ter que batalhar naquela luta, ia ser uma luta sangrenta, muito difícil. E diz a Escritura que Moisés, o líder do povo, disse para Arão e Ur, e disse para o povo, que o povo iria para a guerra. Josué ia liderar o povo na batalha, mas ele iria para o cume do outeiro. E a vara de Deus, que representava a autoridade de Deus na vida dele, estaria nas mãos dele, e ele iria interceder pelo povo. E diz a Escritura que quando as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo de Israel prevalecia. Mas as mãos de Moisés começaram a ficar pesadas, porque imagine ficar aqui com as mãos estendidas durante muito tempo, não é fácil. Então as mãos de Moisés, naturalmente, ele tinha que abaixar as suas mãos, e quando ele abaixava os seus braços, ele deixava de estender as suas mãos sobre o povo, diz a Bíblia que os amalequitas começavam a ganhar a batalha. E quando ele voltava a levantar as mãos, o povo de Israel voltava a vencer. E é interessante que Arão e Ur colocaram uma pedra debaixo dele, ele sentou-se naquela pedra e sustentaram as mãos de Moisés até o fim daquela batalha. E Deus deu vitória através da intercessão, através da oração. Deus trabalha através da oração. Moisés entendeu que precisava orar. Josué, por exemplo, numa das grandes batalhas, Josué no capítulo 10, versículos 12 ao 13, diz a Escritura que era uma batalha prolongada, eram muitas nações em combate, e Josué, como general, vendo que o dia iria acabar e os inimigos iriam fugir, e então ele orou e disse: sol, detenha-te em Gion, lua, detenha-te no vale de Ajalon. E diz o texto que o sol parou. Uma linguagem, obviamente, do ponto de vista do observador, porque a linguagem bíblica é uma linguagem fenomenológica. Então, quem olha, vê, até um médico, até um cientista diz: o sol nasceu bonito hoje. Então, a linguagem do ponto de vista do observador. Não é uma linguagem científica, mas retrata a realidade. O dia ficou prolongado, literalmente. E Deus deu vitória através da oração do seu servo. Temos o caso de Elias. Nós lemos no culto de oração na quarta-feira, Tiago capítulo 5, versículos 16 ao 18. Diz o texto que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orou, e não choveu sobre a terra. E por 3 anos e meio a terra não deu chuva, mas ele orou novamente, do céu veio a chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que lemos em Tiago capítulo 5, versículos 15, por exemplo. Então nós temos na Bíblia uma série de exemplos. Os homens de Deus não desprezaram a oração. O Senhor Jesus era um homem de oração. Ele passava noites inteiras orando. E se o próprio Cristo, Deus encarnado, precisou orar, quem sou eu para dizer que não preciso? Se o próprio Cristo, Filho de Deus, orou uma noite inteira para escolher os seus discípulos, quem sou eu para dizer que não preciso orar para tomar uma decisão à frente da igreja, na obra de Deus? Eu não sou melhor do que Jesus, nós não somos melhores do que Jesus e nem desses homens do passado. Se eles oraram é porque isto é necessário. E Josafá entendeu isso. O texto diz que pôs-se Josafá em pé, no versículo 5.
E ele termina com, é interessante, versículo 13, né? Termina com o fato de que todo Judá estava em pé. É interessante, versículo 5, Josafá pôs-se em pé. Versículo 13, todo Judá também estava em pé. E Josafá aqui, ele prostrou-se também, no versículo 18, e todos, né, se prostraram perante o Senhor. Então eles se colocaram de pé e oraram, e todos também se prostraram diante do Senhor. E a oração de Josafá, meus irmãos, é de muitas maneiras um modelo de louvor, de lembrança, de confiança e de petição. Ele, por exemplo, diz a Escritura que ele pôs-se de pé e fez uma bela oração. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. E ele começa a orar, ó nosso Deus, a Escritura, a tua palavra diz que se algum mal nos sobreviesse, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos nessa casa que leva o teu nome, e clamaríamos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirias e nos livrarias. Mas eis que agora está uma grande multidão, aí ele vai dizer o nome, os amonitas, os moabitas e os moradores de Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito. Porque houve um tempo que Israel vinha do Egito para Canaã, e aqueles povos criaram problemas para o povo de Israel. Mas Deus disse, não mexa com eles, passe de largo os moabitas, passe de largo os amonitas, segue o seu caminho. Quer dizer, ele está dizendo, Senhor, nós não fizemos mal algum para eles no deserto, mas agora eles vêm aqui para tirar a herança que nos fizeste herdar, a herança que deste a Abraão, teu amigo, para sempre. E é interessante que ele vai então apontar para uma série de promessas de Deus e vai dizer no final, Senhor, nós não sabemos o que fazer perante essa grande multidão, mas nossos olhos estão postos em Ti. Estou aqui resumindo a oração de Josafá. Nós temos aqui o louvor, ele reconhece a Deus como onipotente, o supremo e o governador sobre todas as coisas. Ele vai lembrar as promessas de Deus a Abraão, né, ao pai da nação. Ele vai também falar com confiança, porque ele se recorda das promessas de Deus, que se reunissem no templo, se eles se juntassem como povo de Deus naquele templo e clamassem a Deus, que Deus iria atendê-los. Então ele faz menção disso, e ele faz uma petição, pedindo a Deus para que pudesse livrá-los daquele grande mal que estava vindo contra eles. Então Josafá, ele pede por um livramento de Deus. Ele acredita que Deus tinha poder sobre os reinos da terra, ele confiava na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus. Josafá, então, ele responde, meus irmãos, essa gravíssima ameaça militar com confiança no Senhor. Uma confiança modelo, uma confiança exemplar, conforme lemos no versículo 12, nós não sabemos o que fazer, Senhor. Versículo 12 vai dizer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Então não adianta orar, meus irmãos, se você não acredita. Não adianta você orar se você não acredita. Como diz Hebreus capítulo 11, versículo número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista nesse caso. Se você não crê que Deus existe, você não tem fé, não faz sentido orar mesmo. A oração não é um monólogo, não é uma representação teatral, não é uma fala para o vento, mas é um diálogo com Deus Todo-Poderoso. É falar com uma pessoa. E a fé é necessária na oração. E Josafá orou, e vemos que ele estava crendo no que estava orando. Ele mencionou as promessas de Deus, ele deixou claro que confiava nelas, ele invocou a Deus segundo a palavra de Deus, e ele creu contra toda a lógica, porque a derrota era o que era evidente, mas ele confiou numa intervenção de Deus, no milagre de Deus. A fé aqui, meus irmãos, essa fé, né, que espera de Josafá, reflete sua total confiança na capacidade de Deus, na capacidade de Deus libertar o povo de Judá e livrar o seu povo. Ele humildemente confessa a sua impotência, né, e também confia no poder de Deus. É isso que temos que fazer. Quando oramos, temos que confessar nossa incapacidade, nossa impotência, e nos lançarmos nos braços de Deus, dizer, Senhor, faça um milagre, tenha misericórdia de mim. Eu não dou conta, eu não consigo, ou faça ou resolva o problema, ou me dá forças para enfrentá-lo. Eu preciso de Ti, Senhor.
Isto é oração, é envolver-se com Deus, é buscar a face de Deus, é ter comunhão com Deus. Nós temos, por exemplo, um outro tópico aqui, que você pode observar, que a congregação ela recebe a resposta. Quando ele acabou de orar, a congregação recebeu a resposta. É interessante quando você lê Jeremias 29:13, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor Jesus fala disso em Mateus 7, versículo 7. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, não é? Aquele que bate na porta, a porta se abre. Quer dizer, ele está falando de uma busca sincera, profunda, coerente com as verdades de Deus, de acordo com a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Quando você está alinhado, está neste plano de unidade espiritual com Deus, as coisas são incríveis que Deus pode fazer. E Deus ele respondeu o seu povo num dia de grande aflição. No dia da calamidade, Deus respondeu o seu povo. E a resposta de Deus veio através de Jaaziel, filho de Matanias, filho de Jeiel, levita dos filhos de Asaf. Ele era da descendência de Asaf, então era um levita. E ele então vai transmitir uma mensagem para o povo, uma mensagem divina. Não tenha medo, ele vai dizer 2 vezes. Não tenha medo, não tenha medo. Ele vai dizer isso no versículo 15 e no versículo 17. Não tenha medo, não tenha medo. São as palavras iniciais da mensagem e também finais da mensagem de Jaaziel. Não tenham medo, não tenham medo. E aqui vemos que Deus tratou primeiro nessa resposta do sentimento do povo, do sentimento de Josafá, curando-os do medo. Lembre-se do versículo 3, temeu Josafá, pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E quando Deus respondeu, versículo 15 a 17, não tenha medo, não tenha medo, não temereis, nem vos assustareis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Ele vai dizer no versículo 17 ainda, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, e Deus prometeu estar com eles, porque o Senhor é convosco. É o que vemos no versículo 17. Então não temam, a peleja não é vossa, a peleja agora é de Deus, o Senhor será convosco. Esta foi a resposta de Deus para o povo de Judá. E é interessante no versículo 17 que aprendemos que o poder de Deus aqui seria a fonte da vitória deles, não seria pela força do exército de Josafá, não seria porque ele orou muito, não seria porque eles jejuaram, não seria porque, olha que assembleia bonita que fizeram hoje, que espetáculo maravilhoso, impressionou a Deus de tal maneira. Não foi isso, não foi nada que eles fizeram. Eles pediram socorro, eles estavam clamando ajuda, eles estavam buscando a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus responde, será pelo meu poder, e não pela vossa força, pelo meu poder. Versículo 17. E a sua segurança, aqui nesse caso, não estava na força deles, mas no Senhor. Leia o versículo 20, quando Josafá diz, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Portanto, Josafá vai enfatizar isso. Josafá creu nessa palavra de Deus e ele vai expressar isso para o povo como líder da nação. A vitória, portanto, seria conquistada pela intervenção divina e não pelo esforço humano. É sempre assim que Deus trabalha, é sempre pela graça. Tudo que Deus faz é pela sua graça. Então, quer dizer, a conquista dessa vitória seria pela intervenção divina e não pelo esforço humano. Agora, versículos 13 ao 17 e também o versículo 20, aprendemos que a congregação estava reunida para ouvir a palavra de Deus. E isto aqui é muito importante para nós, quer dizer, precisamos nos unir para orar, para jejuar e também para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Ainda hoje o povo de Deus precisa reunir-se para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a espada do Espírito. Por ela cremos, por ela vivemos, por ela somos sustentados, ela é alimento, ela é riqueza, ela é Deus falando conosco. A proclamação da palavra de Deus ela é central no culto cristão. É o elemento central do culto cristão. Na nova aliança, nós não temos mais altares e sacrifícios. Na nova aliança, o sacrifício único foi o sacrifício realizado por Jesus, conforme lemos em Hebreus capítulo 9. Na nova aliança, o que é central no culto é a proclamação da palavra de Deus.
é Cristo sendo crucificado diante de vossos olhos pela pregação, conforme lemos em Gálatas capítulo 3. A proclamação da palavra de Deus é o meio pelo qual as pessoas são externamente chamadas para a salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação da palavra de Deus é a causa instrumental da fé e o principal, eu posso dizer, o principal meio pelo qual a fé ela é aumentada, a fé ela é fortalecida e a igreja de Deus ela é edificada e o reino de Deus é promovido no mundo. Vemos isso em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, pela pregação da palavra de Deus, a igreja ela é ensinada, ela é convencida, ela é reprovada, ela é exortada e também ela é confortada, consolada. É isso que a palavra de Deus faz, não é? Conforme lemos em 2 Timóteo 3, versículo 17, 16 e 17. Portanto, o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus também. Estavam todos unidos quando ouviram a palavra de Deus. E nós ainda hoje precisamos estar reunidos para ouvir a palavra de Deus. O outro ponto, e acho que seria aqui um ponto bem interessante, um tópico muito interessante nesse texto, 18 até o 30, do versículo 18 ao 30, nós temos aqui uma lição espiritual que é fundamental para nós, que o povo de Deus pode louvar a Deus nas maiores adversidades. Isso não é fácil, mas aqui nesse texto, versículos 18 ao 30, aprendemos que o povo de Deus pode louvar a Deus nas maiores adversidades. A congregação aqui responde com louvor a Deus. Deus fala com a congregação pela pregação, e a congregação responde com louvor à voz de Deus. O povo de Judá se preparou para marchar a batalha cheios de confiança e de gratos louvores a Deus, né? O cronista aqui observa que dispuseram-se alguns coatitas e alguns coreitas, que eram ligados ao templo e ligados aos levitas, né, para louvarem ao Senhor. E eles louvaram ao Senhor em alta voz, e eles cantaram um hino que é o Salmo 136, versículos 1, e também o versículo 26. Rendei graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E depois aqui de destacar a hora em que o exército partiu, porque pela manhã cedo, diz a Bíblia, eles saíram, né, rumo ao deserto de Tecoa. O cronista aqui se volta à exortação de Josafá no versículo 20, quando ele falou, creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros, né, e nos seus profetas e prosperareis. E Josafá no versículo 21, ele ordenou cantores para o Senhor. E esses levitas aqui, eles foram marchando à frente do exército, né, com instrumentos musicais para louvar ao Senhor. Versículo 21. E o canto e a música aqui, é interessante, continuam, mesmo na ida, marchando para a batalha, como também no retorno após a vitória de Deus. E Josafá, portanto, nós vemos nesse texto, ele vai enfrentar um inimigo com um coral, meus irmãos. Em vez de soldados, cantores. Em vez de um exército, ele colocou um coral para enfrentar o inimigo. Isto aqui é um ato de fé. Quem louva a Deus antes de ver o milagre na frente dele, antes de ver o resultado, é porque creu. Quem é capaz de louvar a Deus nas adversidades, é porque acredita em Deus mesmo. O exército de Israel aqui era apenas um reflexo terreno do grande exército do céu liderado pelo Senhor. E é interessante, meus irmãos, que aprendemos na Escritura que nada move tão rapidamente a mão de Deus como o louvor. Quando louvamos a Deus no meio das aflições. Eu lembro-me de Paulo e Silas no cárcere em Filipos, em Atos 16, versículo 19 a 30. Eles foram açoitados, colocados no cárcere interior, com os pés fixados num tronco, e perto da meia-noite, ao invés de estarem a reclamar, poderiam até dizer o seguinte, ó Deus, porque no versículo 8 diz que foi o Espírito Santo que levou eles para Filipos. Eles poderiam reclamar dizendo, Senhor, o Senhor nos trouxe para Filipos, porque nós queríamos ir para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Nós viemos para Filipos pela orientação do Teu Espírito. Para quê, Senhor? Chegar aqui, ser humilhado e ultrajado em praça pública,
ser espancado, preso num calabouço. É para isso que serve, então, a orientação de Deus? Ele poderia ter dito isso, como muitos crentes fazem hoje. Ele poderia ter dito isso. Só que Paulo não fez isso. Diz a Escritura que Paulo e Silas começaram a orar e a cantar louvores a Deus, mesmo diante da situação dramática. Gente, era um lugar para lamentar, não era? Era pelo menos ficar chorando e lamentando. Poderia não chegar ao ponto de reclamar com Deus, mas pelo menos chorar ali e dizer, oh Senhor, tem piedade e tal. E eles começaram a orar e a cantar hinos de louvor a Deus. E diz a Bíblia que Deus operou, porque veio um terremoto tão grande naquele cárcere, que os alicerces do cárcere se moveram e as portas foram abertas, as prisões, e os grilhões de todos se partiram. Deus operou um milagre muito grande ali. Deus respondeu os seus filhos no meio de um louvor, no meio da calamidade. Então, só louva a Deus quem acredita mesmo. Só louva a Deus quem está passando por dificuldade, é porque acredita. E olha, saiba que, de acordo com a Bíblia, em muitas ocasiões, Deus agiu mediante o louvor do seu povo, a adoração do seu povo. O louvor a Deus, esse louvor nas aflições, isso agrada a Deus. Isso é uma prova de sua fé, do seu amor por Deus. Versículos 22 e 23, vemos aqui a intervenção de Deus, e aqui agora estamos indo para a parte final deste relato bíblico, porque eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, e Deus entrou no campo de batalha. E como resultado, os exércitos da coalizão ali oriental, eles destroem-se uns aos outros, sem qualquer ação da parte de Josafá. O cronista aqui marca a hora da intervenção. Versículo de número 22 diz que a hora da intervenção foi no início do louvor. Olha o que diz o versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Júbilo é que é alegria, não é? Já pensou? Você está sendo ameaçado de um extermínio total, de uma destruição da sua vida. Vem um exército para destruir tudo, e você não faz ideia do que eles faziam quando pegavam o povo. Era um massacre mesmo. E aí você vai agora organizar um coral, pôr na frente do exército, para ir com júbilo, cantando e louvando. É uma coisa que parece, irracional, é irracional fazer isso. Eles tinham que fugir, correr, se esconder, não é? Mas eles vão cantando e louvando, e Deus entrou naquele campo de batalha. E diz a Escritura que os homens de Amon e de Moabe começaram a enfrentar os do Monte Seir, eles se confundiram uns com os outros, não sabe o que aconteceu, o texto não é muito claro nesse sentido, mas diz que eles lutaram uns contra os outros, eles se auto-exterminaram. E quando Israel, nesse caso, quando o Judá chegou ao alto que olha do deserto, o exército de Judá, e eles olharam lá para baixo no vale, só tinha corpos mortos em terra, não tinha escapado nenhum. Eles se autodestruíram por si mesmos, não precisaram de lutar, não precisaram de guerrear. Deus livrou esse povo de um massacre violento. E aqui eu vejo que, como Deus intervém. Eu creio nesse Deus. Você crê nesse Deus? Que é capaz de intervir nos momentos de dificuldade? Você precisa crer nesse Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele opera maravilhas no meio do seu povo. E é interessante aqui que os inimigos de Judá eles foram desbaratados, diz aqui o versículo número 22. Deus causou uma confusão entre esses inimigos aqui, e o seu povo não teve nenhum perigo. Eles auto se destruíram, quer dizer, foi uma destruição mútua entre eles. Você às vezes pensa que tem que resolver a questão, mas quando você ora, quando você jejua, quando você se prostra diante de Deus, como foi o caso do povo de Judá, você se levanta para orar, se prostra para adorar, Deus guerreia suas guerras. Se Deus não estiver na nossa frente, meus irmãos, se o Senhor Jesus não estiver na frente da nossa igreja, se Ele não for o nosso general, se Ele não estiver à frente dessa batalha espiritual, nós seremos derrotados. Não há como vencer o diabo, o mundo, a carne. Não há como vencer isso com a nossa força. Nós precisamos do Senhor. E ele entendeu isso, Josafá, e Deus interveio. E quando os inimigos, meus irmãos, estavam totalmente confusos, não é? De acordo com o texto sagrado,
vemos aqui que Israel chega e vê já viu o resultado, na verdade, né? Quando Judá chegou, já não tinha mais ninguém vivo. Mas eles viram lá os despojos. Tinha muito despojo lá. Diz a Bíblia que aquele vale, seria um vale de quê? De combate, de sangue, de morte. Seria um vale de violência entre o povo de Deus e aqueles inimigos. Mas quando eles chegaram, viram apenas os despojos. Bens, havia muitos cadáveres, infelizmente, mas havia muitos bens. E eles então ficaram por 3 dias levando os despojos daquela batalha, guardando as coisas preciosas que estavam naquele campo. E aí diz que eles louvaram ao Senhor naquele vale. E aquele vale ficou conhecido como Vale de Beraca, até o dia de hoje. Quer dizer, porque o Senhor os alegrara contra os seus inimigos. Vale de Beraca significa Vale das Bênçãos. E é interessante que aquele vale seria um vale de quê? Vale de guerra, vale de violência, mas virou um vale de bênçãos. As nações ao redor, diz a Bíblia, ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, versículo 29. E diz a Bíblia que veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos inimigos. E Israel teve paz e repouso por todos os lados, versículo 30. Não é? Então, aqui vemos que Deus guerreou. E antes de eu entrar aqui na aplicação dessa questão do Vale de Beraca aqui, eu queria destacar um ponto. Se você ler o capítulo 19, do 17 ao 19, por exemplo, de 2 Crônicas, você vai perceber que Josafá havia falhado com Deus. Ele havia falhado em sua lealdade, porque ele fez uma aliança com Acabe numa batalha. E Deus não se agradou dessa aliança com Acabe. Ele havia falhado. Mas depois de seu fracasso, ele buscou fielmente a Deus. Ele buscou corrigir os seus erros, conforme lemos em 2 Crônicas 19, versículos 4 ao 11. Ele começou a corrigir o seu próprio erro diante de Deus. Ele confiou em Deus nessa batalha. E como resultado, meus irmãos, ele recebeu outra porção de paz e de repouso no seu reinado. Quer dizer, mesmo se você já falhou, se você pecou contra Deus, se você se arrepender do seu pecado e confiar no Senhor, pedir perdão a Deus e confiar no Senhor, sabe que mesmo assim, Deus intervém na sua vida. Deus ele pode operar um milagre na sua vida, intervindo, te ajudando, abençoando você. Então, a recomendação desse texto que eu deixo para os irmãos é: busque o Senhor. No tempo da incerteza, ore, jejue, reúna-se com a igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, para buscar a orientação de Deus na sua palavra. Não louve a Deus depois que o inimigo fugir, quando o problema acabar. Louve para o inimigo fugir. Louve para o problema acabar. Use esse recurso de Deus, louve a Deus e confia no Senhor. Deus pode transformar esses desertos em mananciais. Deus pode transformar este vale de sangue, de batalha, em vale de Beraca, em vale de bênçãos. Porque nele há salvação. Em Jesus nós temos descanso e temos paz. Como Josafá teve paz, que o Senhor lhe deu a paz, em Cristo nós temos a paz que o mundo não tem, que o mundo não dá e que o mundo não pode tirar de nós também. Em Cristo você é mais do que vencedor. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora e na glória celestial, você pode dar graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode cantar o hino que aquele coral cantou, o Salmo 136, versículo 1 e versículo 26. Rendei graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor Manuel Alexandre Júnior, se ele estiver a ouvir, acho que estaria, sim, estou a vê-lo, para que nos dirija uma palavra de oração, por favor. Vamos orar juntos, irmãos. Santo Pai que estás no céu, estamos diante de Ti e damos louvor e glória. Senhor, Tu és o nosso Deus, a nossa luz, a nossa salvação, a força da nossa vida. A nossa esperança está inteiramente depositada em Ti, nas Tuas mãos. Nós agradecemos-te, nosso Deus, porque temos visto
o teu poder a operar nas nossas vidas ao longo dos tempos, desde que nos convertemos e temos a alegria da salvação. Nós te agradecemos, nosso Deus, porque vemos como tu ages sobrenaturalmente nos momentos mais críticos da vida dos humanos. O que aconteceu ali com Josafá perante os inimigos que atacavam o teu povo, tu operaste milagres e maravilhas, porque o teu povo acreditou, porque o teu povo orou, porque o teu povo celebrou, porque o teu povo engrandeceu e glorificou o teu nome santíssimo. Ó nosso Deus, abençoa e aviva a tua igreja e que de facto nós possamos experimentar alegria e vitória em cada dia que passa e que as provações, por mais duras que sejam, não nos desviem de olhar para ti, de confiar em ti, de esperar em ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja de adoração, uma igreja de oração, uma igreja de testemunho, uma igreja de celebração para a tua honra e glória e louvor, agora e para todo sempre. Ó Deus, nós nos confiamos a ti e esperamos em ti. Faz que a tua bênção desça sobre todos os teus filhos, os que estão enfermos, os que estão em agonia, os que precisam tanto de ti, Senhor. E sê com cada um de nós, porque todos nós, de alguma maneira, no corpo, na mente, na alma, no espírito, precisamos do teu socorro. Há uma batalha espiritual que estamos cada dia a travar. O diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Mas tu é a vitória, e por isso nós te adoramos, e por isso nos curvamos diante de ti agradecidos e te damos glória, e por isso, Senhor, a nossa esperança é viva, e nós não desistimos de ti. Ajuda-nos, Senhor, a celebrar-te e a glorificar-te em cada momento que passa, e que os homens, que as pessoas que vão ouvindo a tua palavra, possam ser sensibilizadas para confessar o Senhor Jesus e entregar a Ele também as suas vidas. Depois da tempestade vem a bonança, descanso e paz. E nós te agradecemos, porque aconteceu neste caso histórico do teu povo e acontece na nossa vida, em nosso dia a dia. Aviva, pois, a tua igreja, aumenta a nossa fé, concede-nos que sejamos cada vez mais filhos teus agradecidos, em oração e em adoração, celebrando-te com ações de graças em todas as circunstâncias. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que tudo te pedimos e agradecemos. Amém.